Oi, meu nome é Marcos Alvim e nesse vídeo a gente vai começar a construir juntos uma visualização no Tableau. E nessa visualização a gente vai trabalhar com os dados da semana número 34 do site Makeover Monday. E eu vou deixar o link do site aqui na descrição para caso você queira ir lá e pegar esses dados para brincar aqui junto com a gente durante esse vídeo. Então, uma vez feito já o download da base de dados que a gente vai utilizar, vamos lá para o Tableau e vamos começar a explorar um pouquinho os nossos dados aqui dentro do Tableau. Quando a gente abre o Tableau, o arquivo que a gente fez o download está no formato do Excel. A gente vai clicar aqui em Microsoft Excel, aqui na esquerda, e selecionar o nosso arquivo e abrir. E o Tableau já vai levar a gente direto aqui para a página de Data Source, que é a página onde estão as nossas fontes de dados. No caso, esse arquivo de Excel ele tem só uma aba que já foi inclusive inserida aqui para a gente. Então a gente já consegue sim olhar para os nossos dados e entender como é que eles estão organizados aí, tá? Inicialmente a gente consegue ver que a gente tem 3 colunas do tipo string que estão servindo para categorizar os nossos dados e uma informação de porcentagem no final. Então eu acho que a primeira conclusão que a gente consegue tirar aqui é que esses dados são um compilado, uma resposta da pesquisa inicial que foi feita. Então, se a gente olhar para cada linha aqui, se a gente olhar, por exemplo, para a nossa primeira linha aqui, a gente sabe que somente 3% dos entrevistados com idade entre 30 e 49 anos é que utilizam essa plataforma do BeReal. E a ideia inicial nossa aqui vai ser construir uma visualização que a gente consiga explorar um pouco esses dados para entender melhor como é que está funcionando esse relacionamento, essa estrutura, para saber o que é possível fazer e o que não é possível. Então vamos lá começar a construir a nossa primeira visualização. Vamos clicar aqui nessa aba que já está aberta, que provavelmente vai estar vazia. Pronto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o que eu chamo de Highlight Table, que é uma tabela de destaque, onde a gente vai conseguir enxergar como que essas dimensões aqui estão se relacionando uma com as outras. Aqui na nossa esquerda são onde estão localizados os nossos campos. Então a gente vai ter dividido aí da cor azul as nossas dimensões e da cor verdinha as nossas medidas. E aqui o Tableau funciona muito nesse esquema de drag and drop. Você tem que clicar e arrastar e posicionar os campos na onde você quer que eles fiquem, tá bom? Então a gente vai trazer aqui o nosso campo de plataforma para informação de linhas. E a gente vai trazer aqui primeiro a nossa dimensão aqui, nossa categoria, para a gente ver como que está funcionando. Vamos trazer aqui para as colunas. E reparem aqui que a nossa tabela ela foi formada, mas sem nenhuma informação de fato na própria tabela em si. Então a gente precisa trazer uma medida, né? Dizendo aí para o Tableau o que a gente quer ver preenchendo essa tabela que a gente construiu nesse formato. Então vou trazer aqui o nosso campo de porcentagem. Vou trazer aqui para informação de texto, tá bom? E aí ele vai preencher a nossa tabela para a gente. E agora a gente começa a ver de fato como que esses dados nossos estão se relacionando, como esses campos estão se relacionando. A gente consegue reparar aqui, por exemplo, que o campo de categoria de fato está vinculado aí ao campo de dimensão. E outra coisa também que aqui através dessa tabela a gente não consegue identificar rapidamente dessa maneira qual que é a rede social que mais se destaca nessas porcentagens aí, por exemplo. E é por isso que a gente vai fazer uma Highlight Table, ou seja, uma tabela de destaque, que é uma tabela onde as cores vão ajudar a gente a enxergar intuitivamente onde estão os valores maiores e menores, ou seja, os valores que se destacam aí no meio dessa multidão de informações aí. Outra coisa que é muito relevante falar aqui também é que uma dimensão e categoria não se relaciona com a outra, tá? A gente não consegue fazer, por exemplo, aqui um cruzamento de dados entre idade e gênero, por exemplo. A gente não consegue descobrir qual é a porcentagem de homens que estão entre 30 e 49 anos aqui nessa pesquisa. Porque essa pesquisa já veio de uma maneira compilada, então essas dimensões elas são interdependentes, elas só se relacionam com a informação da plataforma. Então não tem como a gente comparar, por exemplo, nenhuma dessas dimensões entre elas aqui, tá? Toda a nossa comparação vai ter que ser entre a plataforma e essas dimensões, essas categorias. E olhando para esses dados aqui, eu quero tomar uma decisão de que eu não quero trabalhar com todos eles. Então a gente vai aprender, primeiramente, a fazer um filtro diretamente lá na fonte de dados. Eu vou querer trabalhar simplesmente com as informações além da plataforma
com as informações de idade, de gênero e com a faixa salarial. Como que a gente faz esse filtro, então, lá na fonte de dados? Vem comigo. A gente vai voltar lá na nossa aba de Data Source e agora lá no canto direito a gente tem a opção de filtros e aqui é um filtro direto na fonte. E o que a gente filtrar aqui vai parar de aparecer completamente no resto das nossas visualizações. Ou seja, se você quiser esses dados de volta que a gente vai excluir agora, você tem que voltar aqui no filtro da fonte de dados e adicionar eles novamente. Vamos lá? Eu vou adicionar um filtro novo, é um filtro de dimensão. E eu quero continuar somente com essas três opções aqui. Vou clicar OK, o nosso filtro já está estabelecido. Vou clicar aqui novamente e aí vamos voltar lá na nossa visualização para vocês perceberem que, voilá, aquelas informações a mais que a gente tinha aqui foram para o espaço e a gente agora tem só o que a gente vai querer trabalhar de fato, que é a informação de idade, gênero e a informação de faixa salarial aí, relacionados todas essas dimensões com a informação aí de plataforma. E agora para a gente montar a nossa Highlight Table, preste atenção no que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou pegar o campo de porcentagem aqui, eu poderia pegar ele novamente daqui, ou eu posso segurar o Ctrl e clicar e arrastar ele, porque em vez de levar ele comigo, eu estou criando uma cópia dele, tá? E vou arrastar ele aqui para o cartão aqui de cor, tá bom? E reparem que os nossos números agora, eles vão ficar coloridos e numa intensidade de acordo com o número. Então você pode ver aqui que o 1 está bem fraquinho, e um número grandão aqui, ó, 92, 93, está bem mais forte. Mas isso atrapalha muito a leitura. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar de, em vez de ser um gráfico do tipo texto, a gente vai mudar aqui para o square, que é quadrado, né? E olha só como é que fica agora a nossa tabela. Agora ela fica bonitinha, com destaque, você consegue ler todos os números, porque o número acaba se adaptando, a cor do número acaba se adaptando à cor do quadrado. Né? Se o quadrado está mais claro, o número fica da cor escura, e se o quadrado está mais escuro, o número fica da cor clara. E você ainda pode escolher qual é essa cor de variância que você quer, clicando aqui na marca de cor e editando a cor aqui. Ó. E aí vai abrir aqui a nossa janelinha. Se você der 2 cliques aqui na cor, você pode escolher uma outra cor aí, por exemplo, para poder, vamos escolher essa aqui, aplicar, ó. E aí você vai ver que essa cor, essa variância aí da cor muda, tá bom? De acordo com o que você escolher. E aqui, ó, agora de maneira rápida, a gente já consegue identificar que o YouTube é o que tem os maiores valores aqui, para ver também facilmente que essa plataforma BeReal, que para ser bem honesto eu nem conheço ela, nem sei o que é, mas que ela tem as menores porcentagens aí apresentadas aqui nos nossos dados. E é depois desse momento que a gente entende melhor como que está funcionando a estrutura dos nossos dados, entende melhor como está se relacionando os nossos campos, é que a gente tem que começar a pensar onde a gente quer chegar. Então a gente tem que começar a tentar entender que tipo de dashboard a gente quer construir de fato. E é claro que às vezes a gente não vai conseguir entender toda a estrutura e explorar os nossos dados com uma visualização só. Óbvio que vão existir projetos mais complexos que vão precisar de mais visualizações para você entender como está funcionando essa estrutura. Mas nesse nosso caso aqui, o que eu consigo imaginar para um dashboard? Eu consigo pensar em algo que tenha as informações gerais de cada plataforma, as informações gerais de idade, de gênero, e dessa faixa aí salarial, faixa de rendimento, e quando você selecionar uma plataforma específica, as informações aí de idade, de gênero e de rendimento se adaptem aí às porcentagens relativas a essa plataforma somente. Eu vou colocar na tela aqui pra gente a imagem de um rascunho que eu fiz. Como vocês podem conferir aí no papelzinho, eu tô com ele aqui também. Tô tentando pensar aí um gráfico aí vamos dizer assim, no lado esquerdo, a gente consiga ter essas informações como se fossem barras laterais, talvez um gráfico de pirulito aí para as nossas plataformas, e do lado direito a gente tem as informações aí dessas 3 dimensões que a gente escolheu trabalhar, tá? E aí a gente pode, enfim, pensar em quais gráficos que a gente vai querer montar para cada um dessas dimensões que a gente vai ter do nosso lado direito aí também. Esse foi então o primeiro aí dos vídeos onde a gente vai montar
um dashboard que a gente acredita que faça sentido aí para a semana número 34 do Makeover Monday. E nos próximos vídeos a gente vai começar a construir cada uma dessas visualizações para enfim poder chegar lá no final, montar o nosso dashboard e criar essa questão de ações e interações entre o gráfico aí de plataformas e os gráficos das nossas dimensões. Então eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.